esta sessão vai ser gravada, ok? E podemos começar. Eu tenho todo o gosto de apresentar a professora Margarida Tel da Gama, que vai nos dar hoje uma perspectiva um pouco diferente da matéria mole. Nós temos um vídeo dela que está também disponível para o dia aberto, a falar do que é um físico teórico. Aconselho vivamente a ir ver. Mas hoje vai-nos falar mais especificamente da matéria mole e o que é a matéria mole. Ok, Margarida? Quando quiser, pode começar. Então, deixe-me só compartilhar a tela. Muito bem, por isto em Display Mode. Muito bem, então, bem-vindos ao Dia Aberto. O título é um pouco, por um lado, provocatório, por outro, uma matéria que vocês provavelmente não ouviram falar muito, e trata-se de matéria condensada mole, e a seguir vem uma espécie de subtítulo. Eu pergunto se isto é física, química ou culinária. E depois eu vou perguntar algumas coisas, mas já para começar eu vou fazer o que se chama em inglês um disclaimer. Eu sou física e, portanto, eu consigo dizer algumas coisas de física e, em particular, o que é um físico, não é? Um físico é, de acordo com o Feynman e com muitas outras autoridades na matéria, observa, imagina teorias, descrevem os fenómenos em todas as escalas. E a escala em que nós vivemos, eu chamo-lhe a nossa escala, não é? Uma visão um pouco antropomórfica, mas seja como for, a nossa escala é um dos desafios da física da matéria condensada, que é um palavrão que vocês provavelmente nunca ouviram e que tem algo que se lhe diga. E o que tem que se lhe diga é o que eu digo a seguir, é o balanço entre a ordem e a desordem determina as estruturas e as propriedades da matéria e de tudo aquilo que acontece à nossa volta, incluindo nós próprios. E, de alguma maneira, eu uso isto não apenas nesta palestra, que é dirigida a alunos ainda do secundário ou que ainda não entraram na universidade, e esta é uma boa analogia, porque eu digo que a matéria condensada, em particular, e a matéria mole, em particular, é como se fosse um jogo de Lego, em que os blocos podem tomar qualquer forma. E eu vou tentar explicar-vos um bocadinho, sem equações e sem nada, o que é que eu quero dizer com isto. De facto, não é um jogo de Lego, mas é uma boa analogia, eu acho que é uma coisa que nos ajuda a perceber quais são os desafios e quais são os objetivos desta área da física. Como disse, eu sou física, eu vou falar sobretudo da física, de vez em quando vou falar um bocadinho da química e até da culinária. Ora bem, um dos objetivos de qualquer físico é descrever o mundo à nossa volta e, em particular, mais do que isso, tentar prever, construir novos materiais com propriedades que podem ser aplicadas numa variedade muito grande de aplicações tecnológicas, algumas das quais permitem que vocês me estejam a ver neste momento. Mas eu digo aqui, as propriedades podem até nem nunca ter sido imaginadas, ou seja, um físico teórico, como eu sou, pode tentar descrever aquilo que já é observado, melhorá-lo, ou até prever novas propriedades que nunca foram ainda imaginadas. Eu vou começar por um slide que tem muito que ver com a forma como eu vejo a física. A física, como eu disse no primeiro slide, tenta descrever fenómenos em todas as escalas. E quais é que são essas escalas? As escalas vão desde a escala maior que eu posso imaginar, que é todo o universo, à escala mais pequena que eu posso imaginar, que é subatómica, portanto nuclear ou até de partículas elementares. Eventualmente, as partículas elementares não têm tamanho, a escala aí é zero. Mas não vamos entrar nesses detalhes. E depois está aqui assim uma pessoa, que não sou eu, mas está aqui a nossa escala. E na nossa escala, o que é que eu tenho? Tenho fenómenos, normalmente que eu consigo observar, sem grandes instrumentos, e depois, se eu for um bocadinho mais abaixo, tenho uma coisa que eu chamo física mesoscópica, e depois chego na área da física quântica, que é quando eu chego ao átomo e ao núcleo. Portanto, eu vou ficar aqui nesta escala entre clássica, a minha escala, a escala metro, digamos assim, e a escala mesoscópica, porque antes de entrar em jogo a mecânica quântica, que tem uma dinâmica diferente, entra uma escala, que é a escala do micrómetro. O micrómetro é 10 a menos 6 vezes o metro,
onde acontecem várias coisas que eu não consigo observar diretamente, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, este é um slide que eu tirei da internet e que reforça, no sentido das aplicações, aquilo que eu estava a dizer há bocado. Portanto, tem aqui as escalas de comprimento, relacionadas com as escalas de comprimento de onda da luz ou da radiação com as quais eu os posso observar, e tenho aqui coisas naturais, em várias escalas, que vão do macro ou do microscópico. Portanto, este ainda é macro, são milímetros, não é? E chega até à nanoscala, que é os átomos. E tenho aqui coisas que já foram construídas nas várias escalas. Porque um físico não se limita a observar e a descrever. Pretende também conseguir prever, construir, um bocadinho com os engenheiros, não é? Novas aplicações. E as aplicações são muito diferentes consoante a escala. E, portanto, isso é uma das ideias básicas que eu vos quero transmitir hoje. Ora bem, na física da matéria mole, e o facto destes blocos com os quais eu construo estruturas extensas, estruturas que eu posso aplicar, que eu posso ver, que eu posso usar em determinadas circunstâncias, não são os blocos. Os blocos é, outra vez a história do Lego, os blocos é aquilo com os quais eu construo estruturas que têm determinadas propriedades. E eu digo que é um desafio com complicações ilimitadas, porque os próprios blocos não estão limitados ao Lego, não são limitados sequer aos átomos, já vamos falar um bocadinho dos blocos a seguir, e tem até aplicações em culinária. Esta pessoa que está aqui é um professor muito famoso da Harvard e que aplica, e tem um curso, se houver tempo no fim vou-vos mostrar no YouTube, tem um curso sobre culinária e o que é que a física da matéria mole pode trazer à culinária. Ora bem, e portanto, estes são os três tópicos de que eu vou falar, blocos e estruturas. Construir uma estrutura eu preciso de blocos e a estrutura depende dos blocos e da forma como eu arranjo os blocos. Portanto, há aqui dois aspectos. Depois vou falar um bocadinho mais concretamente da matéria mole e naquilo que nós, no Centro de Física Teórica Computacional, fazemos. Nós não fazemos experiências, nem sequer culinária, mas fazemos teoria e simulações com estes blocos, que já vamos falar um bocadinho a seguir. E depois eu queria, de facto, insistir na culinária, não porque seja o aspecto mais emblemático da matéria mole, mas porque é talvez uma coisa que vocês nunca pensaram e que faz parte de um curso que é oferecido em Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, e portanto eu acho que tem algum interesse falar disso. Ora bem, então os blocos. Não sei se vocês já são de uma geração muito diferente da minha, mas eu joguei muito com blocos de Lego. E, portanto, aqui estão blocos de Lego relativamente simples. O que é que eu posso fazer com blocos de Lego? Posso fazer estruturas simples. Isto é o Lego o duplo, que é para pequeninos, não é? Até aos 2, 3 anos. E, portanto, eu encaixo estas peças e faço estruturas. Isto já não é um bloco, já é uma estrutura com vários blocos. Está aqui uma menina, não sei, com 2, 3 anos. Estão aqui várias formas feitas com os mesmos blocos de Lego. Se eu vos perguntar para que é que isto serve, provavelmente não serve para nada, mas a criança divertiu-se a construir formas a partir de blocos. Portanto, isto é para reforçar a ideia que eu parto de blocos e construo formas ou estruturas. E estas são estruturas simples ou sem grande funcionalidade ou objetivos. Aqui já tenho uma criança um bocadinho mais velha que está a construir também com Lego uma estrutura e todos vocês vão reconhecer que isto é uma casa. Tem uma porta, tem um telhado um pouco estranho, talvez do Algarve, que é uma espécie de terraço, e a diferença é que esta estrutura já tem uma função. São chamadas estruturas funcionais. Mesmo que isto seja uma casa a brincar, ao contrário das estruturas anteriores, eu aqui identifico uma função. Também já tenho uma criança um bocadinho maior e já tenho umas peças um bocadinho mais sofisticadas. E bom, se eu tiver uma veia artística
Eu posso até construir com Lego estruturas chamadas complexas ou artísticas, isto é, uma estrutura construída com Lego de um desenho famoso de um artista, até de estruturas não físicas, digamos assim, mas que podem ser construídas com Lego. Isto é certamente complexo, quando vocês olham para isto, é uma escada que se sobe e desce ao mesmo tempo, não se percebe muito bem e é complexa. É feita com as mesmas, ou com coisas um bocadinho mais sofisticadas, mas com as mesmas peças de Lego. Então eu posso também, com peças simples, construir estruturas mais ou menos complexas. Neste caso particular, o efeito é puramente artístico, eu não vos posso dizer que isto não tem um efeito prático. Mas mais interessante é pensar que as mesmas crianças pegam nas peças do Lego e agora, com uma ajudazinha, vão construir, por exemplo, um comboio. Este comboio, se ficar parado, não tem muita graça, não é? Mas se tiver um motor, o comboio move-se e, portanto, eu posso construir estruturas com mobilidade. São as mesmas peças com, adicionalmente, alguma coisa que tem que dar a energia necessária à mobilidade do dito comboio. E há coisas muito mais sofisticadas no Lego de hoje em dia. Eu já não brinquei com isto, mas isto são peças de Lego que também têm, e aliás têm um nome técnico, que é mesmo Technic, e podem comprar hoje em dia e construir, não é os comboios que as crianças brincavam no slide anterior, mas são coisas bem mais sofisticadas e que se movem. Muito bem, finalmente temos quase estruturas que pensam. E para isso, o que é que eu fiz? Não fui eu que fiz, mas isto, mais uma vez, é um trademark. Aqui eu já tenho praticamente mini computadores que fazem sensores, que fazem com que eu possa construir um robô. Não é que ele pense, mas ele consegue tomar decisões relativamente àquilo que são os obstáculos que encontram. E, portanto, mais uma vez, isto é tirado da internet, mas isto são trademarks. Portanto, isto não fui eu que inventei. E, portanto, com peças simples e alguma, vamos chamar, energia adicional, eu posso construir quase tudo. Mas ainda há outro, antes de irmos para os motores, que era o que eu estava a falar nos slides anteriores, eu posso pensar noutra coisa, que eu não sei se vocês brincaram, mas eu brinquei muito, foi com a plasticina. E agora as peças já não são as do Lego, são peças que eu própria construo, que eu própria consigo moldar, que eu própria consigo dar uma forma diferente dos quadrados, dos retângulos ou dos motores do Lego. E, portanto, isto tem muito que ver com matéria mole, pelo que eu vou já dizer a seguir. E, portanto, outra alternativa é pensar que as peças são elas próprias adaptáveis ou moldáveis. Moldáveis, porque tem a criança a moldar as peças do Lego, não é? Mas vamos agora voltar à realidade, isto é, à analogia. E agora o que é que acontece na vida real? Na vida real, no mundo em que nós vivemos, nós temos peças à nossa escala, portanto, às temperaturas, as energias a que nós vivemos, que são as nossas peças fundamentais, que são os átomos, que fazem parte da tabela periódica e que têm estruturas eletrónicas mais ou menos complicadas, mas que têm formas relativamente simples. E, portanto, é com isto que se constrói muito daquilo que nós usamos todos os dias. Por outro lado, e agora aqui entra o título da palestra, eu quero contrastar os átomos, todos eles, mais 100 diferentes, com os blocos que são característicos daquilo que eu chamo a matéria mole. A matéria mole, voltando ao princípio, é a estrutura que eu formo. E para formar essa estrutura com essas propriedades, eu já vou dizer quais são as propriedades características, eu preciso de blocos especiais. Eu não faço a matéria mole diretamente com átomos. Eu faço a matéria mole, ou faço as estruturas, ou a natureza faz essas estruturas, com blocos que são bem maiores do que átomos. São feitos de átomos, porque o nosso mundo é feito de átomos, mas são basicamente feitos de polímeros, ou de coloides, ou de outras coisas mais complicadas, que são chamadas anfifílicos ou surfactantes, em linguagem corrente isto é um sabão. Mas o que é diferente entre isto e isto? É a escala. A escala, enquanto que os átomos são subnanométricos,
A escala destes blocos, a escala dos polímeros ou dos coloides, é micrométrica, é 1000 vezes maior, 1000 vezes maior. Ainda é pequena comparada comigo, eu não sou assim muito alta, mas é muito maior do que a escala atómica. Quais são as consequências para as estruturas que eu formo com estes blocos, relativamente àquelas que eu formo diretamente com os átomos? Tem um bocadinho a ver com o Lego e com as estruturas moldáveis. É que na matéria mole os blocos são muito mais suaves e respondem de uma forma muito mais visível a estímulos externos. O que é que são estímulos externos? Se há luz, se não há luz, se há um campo aplicado, se não há um campo aplicado. E, portanto, isso tem que ver com a escala. Com a escala. Os polímeros são tipicamente 1000 vezes maiores do que um átomo. Os coloides também são tipicamente 1000 vezes, em dimensões lineares, maiores do que um átomo. Esqueçamos agora, por enquanto, os surfactants, que são um bocadinho mais pequenos, mas têm propriedades muito interessantes e características. Portanto, isto são os blocos. E agora isto é o que é que eu consigo construir com esses blocos. Bom, eu vou dar um ou dois exemplos a seguir mais concretos, mas há uma série de estruturas que são feitas com esses blocos. Uma delas são cristais líquidos, são os blocos, e o LCD, através do qual vocês me estão a ver, só é possível porque existem cristais líquidos que respondem de uma forma muito sensível e característica a campos externos, campos elétricos. Outra coisa que normalmente não é associada, até porque não é muito mole, do ponto de vista de fazer uma pressão e ver qual é a resposta mecânica, é o vidro. O vidro também é matéria mole, num determinado sentido, que eu vou tentar mostrar-vos a seguir. E depois outra coisa que é muito, todos nós somos feitos de matéria mole, os sistemas biológicos são matéria mole, não é? E depois temos outras coisas para aqui, eu não vou entrar em detalhe em todas elas. Eu vou-me concentrar num deles, vou-me concentrar até porque é uma das áreas em que no centro nós fazemos investigação, que é a área dos coloides. Portanto, coloides são partículas tipicamente feitas por átomos, claro, mas que são estruturas que, na escala em que eu estou a trabalhar, não é? A nossa escala, a escala térmica, essas estruturas mantêm-se, não são destruídas, e são escalas que têm milhões de átomos. Portanto, são escalas que têm dimensões lineares da ordem do micrómetro. E todos vocês hoje já comeram coloides, já viram coloides. Eu tenho aqui uma classificação de coloides engraçada, com algum detalhe. Há muitos tipos de coloides. E para os coloides eu preciso de duas coisas. Preciso das partículas, que é do que eu estava a falar há bocado, que estão dispersas num meio contínuo. O caso mais simples de pensar, por exemplo, vocês não sei se beberam leite de manhã, mas o leite é um coloide, é uma emulsão, ou seja, partículas de óleo, de gordura, não é? Em água. E, portanto, as partículas são gotas de óleo e o meio onde estão dispersas é a água. Mas há muitas outras, portanto, isto é substância B, isto é substância A, e tirando gás-gás, que não existem coloides gás-gás, eu posso considerar que as substâncias que estão e que fazem as partículas, os coloides, são líquidas ou sólidas e que o meio onde essas partículas estão dispersas pode ser gasoso, pode ser líquido ou pode ser sólido. Está aqui um exemplo que é a gelatina. Provavelmente vocês não comeram gelatina hoje ao almoço, mas eu comi. E, por exemplo, a gelatina, do ponto de vista da física da matéria mole, é um gel e tem uma estrutura. Esta estrutura que dá as propriedades mecânicas a este sistema, mas se eu vos perguntar se eu comi gelatina de morango ou de ananás, isso é física ou é química? Eu só tenho 2 alunos, portanto respondam. A gelatina é física. Agora, se é de ananás ou de morango, é química ou é física? Ou é culinária? Essa é a última opção. É química no determinado sentido, porque eu estou a definir os aspectos estruturais como sendo a organização dos blocos, e aí se eu chamo física, não me interessa se o bloco é A ou é B, mas, no entanto, não é a mesma coisa comer gelatina de morango ou gelatina de ananás. Só que quando eu olho e meço as propriedades mecânicas, são praticamente as mesmas. Aquilo que é diferente é o sabor, não é?
e o sabor é química, ou culinária. Só vamos ver que... E há aqui outros exemplos, portanto, isto é leite, isto é natas, aqui assim tenho uma espuma sólida, como por exemplo a xarovite, outra coisa que vocês... portanto, a matéria mole, e nos colóides em particular, que é apenas um tipo de matéria mole, está em todo lado. E tem aspectos que são de física, e tem aspectos que são de química, ou até de culinária. Ninguém chama de culinária aqui uma tinta, não é verdade? Mas aqui, quando estamos a falar do leite, ou da espuma, ou das natas batidas, ou da gelatina, eu posso distinguir algumas coisas que não são propriamente física, podem ser química. E até nos exemplos que eu escolhi aqui, até pode ser culinária. Bom, não interrompam-me se quiserem, porque estão só vocês os dois, ou penso eu. Cristóvão, estão só estes 2 alunos, não é? Sim, 2 ou 3. 2 ou 3. Portanto, se quiserem, perguntem-me o que quiserem, interrompam. Eu aqui escolhi 2 slides que têm muitas palavras e que eu vou tentar resumir, porque quando nós falamos de uma determinada área ou tema, hoje em dia toda a gente pode ir à Wikipédia e ver o que é que a Wikipédia diz sobre esse tema. E eu procurei matéria mole, depois traduzi em português, e a primeira coisa que diz é que a matéria mole é importante em muitas aplicações, até tecnológicas, não é? Como o LCD em que vocês me estão a ver. Também é muito importante em materiais estruturais, de embalagem, aquelas espumas todas, sobretudo as sólidas, são muito utilizadas em embalagens. Espumas, adesivos, detergentes, cosméticos, tintas, aditivos alimentares, lubrificantes. E estes aditivos alimentares não é só para mudar o sabor, isso é química, é para mudar a estrutura. É quando eu passo das natas líquidas para as natas batidas, que têm uma estrutura muito diferente. Este é o outro capítulo em que a matéria mole é dominante, não é? Somos nós próprios. O sangue, os músculos, etc. Muitas outras substâncias, leite e iogurte, são matéria mole com origem natural, biológica. E finalmente, esta é aquela que vos permite estarem a ver nesta altura, o vosso LCD, Liquid Crystal Display, é um exemplo acabado talvez da maior, em termos de milhões de dólares, aplicação tecnológica da matéria mole. Mas nós não existíamos sem matéria mole, não é? E mesmo isto ajuda muito a nossa vida do dia a dia. Portanto, nós próprios somos matéria mole, pode ser ativa ou não, mas não vamos entrar nisso aqui. Bom, continuando com a Wikipédia, porque é que isto é física? Ou porque é que eu me atrevo como física a estudar problemas deste tipo? É porque apesar das grandes diferenças entre os materiais ou as estruturas de que eu vos falei, há alguns aspectos que são comuns a todos este tipo de material e que nos permitem, aos físicos, teóricos ou não, olhar para estes materiais com formas tão diversas, mas tentando perceber como é que uma determinada estrutura emerge ou aparece às temperaturas normais, ambientes, com aquelas propriedades. Portanto, as propriedades da matéria mole são diferentes da matéria dura e são muito responsivas, ou seja, eu consigo alterá-las fazendo pequenas alterações nos blocos ou na forma como os blocos se organizam. Portanto, o que é física? É arrumar os blocos de uma determinada forma. E porquê que é mole? Porque a dura também organiza blocos. Porquê que é mole? É porque essa organização ou essa estrutura é muito responsiva, ou seja, responde de forma muito aparente, muito notável, digamos assim, a pequenas alterações. Uma pequena alteração eu paro tudo aqui. Se eu fizer isto num sólido duro, não acontece nada. Mas se eu fizer isto em manteiga ou em creme, acontece, não é? O dedo vai por ali abaixo, ou então a espuma é destruída. Portanto, estas características são comuns a todas as estruturas que eu classifiquei como matéria mole. Depois, em termos um bocadinho mais técnicos, eu posso dizer que há grandes flutuações térmicas, isto é a temperatura ambiente, grande variedade de formas, uma sensibilidade extrema ou grande comparada destas estruturas a condições externas. As condições externas é isso, é a luz, é o campo, a pressão que eu aplico, um campo elétrico, seja o que for, não é? E depois chama-se matéria mole porque, de facto, a matéria é mole, é suave, ou seja, eu faço assim e o dedo entra, não é? Se for uma matéria dura, normalmente o dedo não entra.
matéria mole é o termo em português que eu uso para dizer soft matter, mas hoje em dia soft condensed matter é de facto uma área da física da matéria condensada que trata explicitamente estes problemas. Se voltarmos ao primeiro slide, não vou voltar ao slide das escalas, isto também quer dizer que é a estrutura que é dos materiais que determina as suas propriedades e que eu posso calcular essa estrutura usando dinâmica clássica, não preciso de ir à escala do átomo, não é? Porque estas coisas têm 1000 por 1000 por 1000, têm 10 elevado a 9 átomos e, portanto, a essa escala a dinâmica é clássica, é F igual a ma e não é a equação de Schrödinger ou outra coisa qualquer. Então, o que é que são os desafios? Porque é que me pagam para fazer isso? Ou para não fazer? Os desafios é como eu estava a dizer. Nós vivemos num mundo onde não estamos a altas temperaturas, a altas energias, e, portanto, aquilo que acontece na natureza é que são estruturas atómicas, não é? E eu estou a dizer que estou a fazer estruturas com objetos ou blocos à escala do micrómetro, em que tenho 10 à nona átomos. E, portanto, depois eu não me chego a 10 à nona átomos, não é? Se eu tiver uma coisa com um micrómetro, eu não consigo olhar para um espelho que tenha um micrómetro, não é? Portanto, eu preciso fazer coisas com uma escala muito maior, isso são as estruturas. Portanto, os blocos são da escala do micrómetro, as estruturas são da escala macroscópica, milímetros, centímetros, metros, por aí. E, portanto, há aqui uma variação de escalas que é preciso modelar e tentar perceber como é que eu passo dos átomos para a estrutura, aqui é um LCD ou qualquer coisa parecida, em que eu uso as aplicações. Ora bem, como é que nós fazemos isto no centro, mas não é só no centro? Como é que isto se faz em termos de física e em termos de investigação? Usamos basicamente experiências, de que eu não vou falar, nós não somos experimentalistas, não temos aqui laboratórios, e para além disso fazemos teoria, sem teoria também nada disto fazia sentido, e fazemos uma coisa muito importante, que essa sim é nova, ou é relativamente nova, que são simulações numéricas. Portanto, nós temos computadores que hoje em dia nos permitem, dado um determinado modelo de bloco, fazer as contas para perceber como é que a estrutura, qual é a estrutura final e quais são as propriedades da estrutura final. Como eu digo, o computador não chega, porque é preciso haver uma teoria que enquadre e que me permita entender os resultados das ditas simulações. Bom, isto foi um prémio Nobel, foi um dos pais da matéria mole, já morreu, não morreu assim há muito tempo, mas morreu já há mais de 15 anos, e é o Pierre Gilles de Gennes, e ganhou um Nobel justamente por tentar enquadrar, ou por ter enquadrado a matéria mole num âmbito mais geral de teorias em física. Este slide é só para vos dizer que hoje em dia a matéria mole já é ensinada. Isto são livros, este é um livro de texto muito básico, este é um livro um pouco mais de divulgação, mas já existem muitos livros que falam de matéria mole, às vezes mais academicamente chamamos soft condensed matter, porque é uma sub-área da condensed matter. E finalmente a culinária. Então, como é que em Harvard, uma das melhores universidades, ou pelo menos uma das 3 melhores universidades do mundo, têm um curso que se chama Ciência e Culinária. E um dos, enfim, o físico mais famoso envolvido neste curso, há 3 pessoas envolvidas neste curso. Este é um físico matemática. Esta é PR, Public Relations, e este é um físico de matéria mole. Já trabalhou em muitas áreas diferentes, hoje em dia está em Harvard. E eu acho que eu não consigo pôr o vídeo deles. Estão a ver alguma coisa? This will become one of the great experiences that we all have, all of us. And we want you guys to buy in. I think that's what the chefs have to say to some of the science that we teach in the class. in the lab, our students have made measurements to measure exactly the temperature at which eggs cook. This is a constant temperature water bath at 60 degrees Celsius. It's really a science class as well as a class about cooking. A way to demonstrate that this relationship between time and temperature is even more precise. Now, the essential scientific features that underlie it, and that is the essence of the class. The most critical thing about Ferran's creations is that he is able to make them by understanding the science that underlies the material that he gets manipulated. Basically, sugar that's cooked to this texture can create an ungodly number of experiments.
we're going to use cooking, and indeed the types of fancy cooking that we will see from the chef as inspiration to convince you that it's really worth learning science. Tem que acabar o YouTube aqui, esperem lá, deixem-me lá ver. Já estava a funcionar. Estava? Estava, quando pôs agora há bocado. Agora apagou. Tem que pôr em ecrã completo. Espera aí, vou pôr no display mode. E se eu puser aqui... Já dá. This will become one of the great experiences. Sim, sim. We want you guys to buy in, because I think that's how this is going to work. We want to try and relate what the chefs have to say to some of the science that we teach. Alguns minutos, são 4 ou 5 minutos. This will become one of the great experiences that we all have, all of us. And we want you guys to buy in, because I think that's how this is going to work. And so we want to try and relate what the chefs have to say to some of the science that we teach in the class. In the lab, our students have made measurements to measure exactly the temperature at which eggs cook. This is a constant temperature water bath at 63 degrees Celsius. It's really a science class as well as a class about cooking. A way to demonstrate that this relationship between time and temperature is even more precise. What we would like to do is to tell you the essential scientific features that underlie it, and that is the essence of the class. The most critical thing about Ferran's creations is that he is able to make them by understanding the science that underlies the materials that he is manipulating. They're all fairly similar, and it's basically sugar that's cooked to this texture. You can make an ungodly number of strands. We're going to use cooking, and indeed the types of fancy cooking that we will see from the chef as inspiration to convince you that it's really worth learning science. If you look at any of these problems from the point of view of the scientist, these are materials, and as materials, when you cook, you manipulate them, and if you understand what is happening, then you can do much better. And one of the things that we would like to accomplish here is to get you guys to learn how to ask science questions. It's as much about asking questions as it is about knowing the answers. I mean, bom, eu vou most of interromper o life is vídeo. about asking the right questions. Vocês não têm grande problema em encontrá-lo. Se forem procurarem no YouTube qualquer coisa que Science and Cooking, Harvard University, o nome do senhor é David Weitz. Uma das mensagens é um curso oferecido, não é um curso livre, e dizem que se vocês perceberem a física da matéria mole, serão melhores chefes. E alguns dos chefes que estão naquele vídeo são 3 estrelas Michelin. Bom, eu tenho muitas dúvidas que isso seja mesmo assim. Em qualquer dos casos, o curso é super divertido e muitas das ideias que estão lá são coisas que nós tentamos estudar e que nós fazemos não no contexto de culinária ou como é que se chama? Ou de cuisine em português, cozinha de chefes, não é? Com assinatura, mas eles conseguiram, aliás, Harvard consegue tudo o que quer, conseguiram ter alguns dos chefes dessa grande cozinha participar no curso que eles oferecem regularmente. Portanto, a mensagem final é esta, é que para além daquilo que vocês aprendem nos livros e aprendem na escola, há muitas coisas do dia-a-dia, incluindo a culinária. Eu não digo que sejam melhores cozinheiros a aprender a matéria mole, mas se fizerem a pergunta, o que é que aconteceu quando eu cozi um ovo? O que é que aconteceu quando eu bati as natas? O que é que aconteceu quando... Tinham ali coisas de chocolate deliciosas, etc. O que é que aconteceu? E muitas das coisas que acontecem é mudanças de textura, mudanças da estrutura. E isso tem que ver com física e, sobretudo, com física da matéria condensada e condensada mole. Portanto, eu agradeço a vossa presença. Pergunto se têm algumas questões e o vídeo só tem 2 minutos e tal, mas não vale a pena estar a passá-lo aqui. Se vocês quiserem, tiverem interesse, vão conseguir encontrá-lo no YouTube ou no site da Universidade de Harvard. Questões? Ok, obrigado, querida. Há uma questão das pessoas que estiveram a assistir. Gostavam de saber um bocadinho mais sobre matéria mole. A questão é só assim? É, sim. Não, se alguém tem algumas questões do que a Margarida falou. Eu não... Se alguém quer saber mais sobre matéria mole, eu posso explicar um bocadinho mais. Se alguém quer ter uma pergunta específica, é mais fácil, porque como eu tentei mostrar, a matéria mole, vamos lá ver, há muitas estruturas. Eu ainda estou a compartilhar a tela ou não? Sim.
Isto é uma coisa que eu tirei da internet e todos estes sistemas são considerados matéria mole. Polímeros ou materiais poliméricos, surfactantes, coloides, sistemas biológicos de todas as formas e feitios, membranas, também podem ser biológicas ou não, cristais líquidos e até vidro. Portanto, isto é o tipo de materiais, não é exaustivo, mas é bastante completo de todos os materiais em que a matéria mole é classificada ou dividida. Qual é a diferença entre estes materiais e, por exemplo, o metal? O ouro, a prata, o que for, não é? Não tenho aqui nenhum anel para vos mostrar, mas se eu tivesse meu anel de ouro, tirava, mostrava-vos e dizia qual é que é a diferença fundamental entre um anel de ouro e um destes materiais que estão aqui, um qualquer. Eu vou parar a gravação. Vestido, Estamos mais à vontade. Vou parar a gravação.